Olá, pessoal. Vamos começar aqui a conexão Campo-Cidade. Hoje nós temos a Letícia Jacinto, temos aqui convidados especiais, o Christian Lobauer conosco. E para começar aqui do meu ladinho, aqui no Congresso Brasileiro do Agronegócio, da ABAG, Cidade de São Paulo, World Trade Center, Marcos Amazonas. Marcos Amazonas é um estudioso espetacular, uma inteligência fantástica no campo da comunicação, da informação, e ele desenvolveu um estudo, um trabalho para a ABAG, que foi apresentado aqui agora, nesse instante, no Congresso Brasileiro do Agronegócio. Eu vou pedir que o Marcos Amazonas, aqui num carinho especial conosco, veio até nós para dar um flash, para dar uma síntese de como deveria ser uma comunicação correta, profissional do agronegócio brasileiro para toda a sociedade. Marcos, por favor, dê o seu alô aqui para os nossos internautas, telespectadores. Obrigado, meu amigo Tejon. Eu vou ser bastante conciso, mas de uma maneira que vocês consigam entender qual foi o resultado desse estudo e qual é a proposta que a gente apresentou. A primeira constatação é uma constatação bastante simples de compreender, não é? Que o problema do agro não se resolve com publicidade, porque é um problema de percepção. É a maneira com que ele é visto pela sociedade, a maneira com que ele é apresentado pela sociedade. E para que a gente mudar essa percepção, a gente precisa de um trabalho constante, de médio prazo, a longo prazo, e usando todas as mídias possíveis, não é? É como a gente diz, a gente precisa estar, como o agro está em tudo, a comunicação do agro tem que estar também em todos os veículos, em todas as formas, em todos os produtos, em todos os momentos possíveis. Nós trabalhamos para que a comunicação do agro trabalhasse com 4 valores que seriam permanentes, não é? Combinados ou isolados, mas que pelo menos sempre um desses valores estivesse em todos os nossos processos, que são eles: a legitimidade. O agro tem que ter a legitimidade de falar com a sua própria voz, com legitimidade, o que parece pouco, mas não é. O agro precisa falar da inovação, porque ele é inovador, e ele precisa carregar e se firmar com isso. O terceiro valor é a mulher. Não é? A mulher no agro é uma força impressionante, não é? Ela é transformadora e ela é muito presente nesse novo momento. E o último elemento, que para mim é o mais importante, é o da união. O agro tem muitas vozes não coordenadas. Ninguém quer que alguém seja maior, melhor, ou mais importante ou menos importante. Mas nós precisamos ter uma união do agro, não é? Do mesmo jeito que o agro é a união do homem com a planta, com a terra, com a água, nós temos que fazer essa união entre os segmentos, entre os setores do agro. E isso é fundamental. E aí a gente trabalhou em 4 eixos. Um eixo ligado ao jornalismo, que a gente vai trabalhar junto, obviamente, com o Tejon, ele é indispensável, né? Mas nós vamos trabalhar produzindo matérias, produzindo videobooks, e-books, newsletters, né? Em mais de uma língua, para tentar e fazer parcerias com outros sites internacionais e outras associações do agro internacionais, para que a gente consiga penetrar o nosso agro com a sua visão, não é? Que é muito diferente da visão do hemisfério norte. Nós somos um país tropical, então nós temos que ter outras métricas e outra maneira de ser visto. Além do jornalismo, a educação, nós já começamos a produzir a primeira série de videolivros que a gente quer fazer para pequenos produtores, para a agricultura familiar, para o ensino fundamental e universitário. Os videolivros, o que são? São livros digitais. Só que quando entra uma explicação um pouco mais complexa ou que seja mais fácil, nós podemos fazer isso através de animação, através de atores, através de gráficos animados, filmes, não é? Então, a gente chamou de videolivro, porque eu não tinha outro nome, inventei esse aí. Videobook e videolivro. Qualquer coisa dessa, não é?
Porque ele é um livro, você lê o livro, só que em determinado momento você aperta um botão e você vê um desenho animado explicando como que eu faço para preservar um manancial. E aí a gente também vai fazer uma agropédia, vídeos curtos de 1 minuto, que vão falar de A a Z da agricultura, e nós vamos fazer também muitas coisas, eu acabei de acessar com a Carmen Pérez, que nós vamos fazer na fazenda dela, como cuidar do bem-estar animal para um produtor que tem um pequeno rebanho, 6, 8, 10 vacas. Como é que ele faz para cuidar do bem-estar animal, não é? Que obviamente diminui mortalidade, melhora a produtividade e trata bem o animal. E a gente vai fazer isso com um pequeno produtor, 6, 8 cabeças, 20, 50 cabeças, 200 cabeças. E a gente quer fazer isso com praticamente uma quantidade bastante grande de segmentos e setores do agro. O outro elemento que a gente vai fazer, além do jornalismo e da educação, são eventos. Não é? Então, a gente quer fazer um evento itinerante, por exemplo, para percorrer shoppings, não é? E que lá dentro, através de realidade virtual, holografia ou imersão, você vai ter um contato com o campo para aproximar a família dos grandes centros urbanos do agro. A gente tem a ideia também de combater algumas máximas, não é? Do tipo, como pode um país produtor tão rico em alimentos ter pessoas em insegurança alimentar? Isso denota que é o agro causador disso. Então a gente quer fazer uma feira, ter uma barraca grande e dizer assim, compra aqui pelo preço de 50 anos atrás. E depois deixar que os veículos de comunicação expliquem como que o alimento é mais barato do que ele era se eu só corrigir o preço e corrigir a moeda. Porque o Brasil importava alimentos. Não tínhamos quase nada no Centro-Oeste. A nossa produtividade era baixíssima. O Brasil hoje tem a produtividade mais alta do mundo, mas era baixíssima. Era, acho que 6 vezes menor. Era um número astronômico. Mostrar que em 1960 a renda média do cidadão, 30% para alimentação. Hoje é 16,5%. Então, muita coisa mudou, mas precisa ser dito. E a última área é da dramaturgia. A gente pretende, já estamos escrevendo uma Lei Rouanet, 4 séries dramatúrgicas, né? Uma mais documental, uma mais interativa e 2 dramatúrgicas. Né? Vou dar o exemplo de uma dramatúrgica, que é uma startup que vai trabalhar a integração floresta, agricultura, pecuária na Amazônia e no Pantanal. E lá nós vamos mostrar o que está sendo feito, como fazer. Vai ser uma coisa meio de aventura, nós queremos fazer, já estamos falando com Netflix, já mandam para que a gente consiga distribuir fora, para que a gente mostre um pouco de aventura. A gente vai mostrar a realidade, mostrar o que está sendo feito de bom na agricultura e também mostrar os povos nativos, os ribeirinhos, o extrativismo e mostrar tudo o que está sendo feito, uma visão um pouco de mais emoção, mais próxima da aventura, mas que vai passar toda essa cadeia do agro, tudo que é feito. Então, basicamente, o que a gente apresentou, vocês viram que é um projeto ambicioso. Eu costumo dizer, ele é ambicioso porque o agro é ambicioso. Não sou eu que sou ambicioso, é o agro que é ambicioso. Então, não adianta eu fazer um projeto pequenininho, porque ele vai sumir. Nós estamos falando de quantos por cento do PIB, né, João? 25% do PIB, depende lá do momento que você permite. Está por aí, 25%, na minha opinião, até coisas que nós não conseguimos medir, eu acho que nós temos mais de 1/3 do PIB. O que significa aí 500 a 600 bilhões de dólares em movimento do PIB do agronegócio brasileiro. Portanto, vale ter uma verbinha desses 600 bi, né, aplicadas no mundo da comunicação. E, Marcos Amazonas, parabéns por esse trabalho teu. Eu sei que você está trabalhando nele já há um bom tempo. Nós estamos chegando agora nessa apresentação aqui na BAG. E os 4 aspectos muito interessantes, né? A união. E aí, Letícia, meu querido amigo Christian, como nós somos desunidos, como a gente é uma torre de Babel quando fala do assunto. A mulher, em todos os estudos que eu vejo hoje no mundo, a mulher é que tem a maior credibilidade para falar desses aspectos. Um assunto
da inovação, sem dúvida alguma, e legitimidade. Uma palavra muito importante, eu conversava agora há pouco aqui das campanhas, por exemplo, do café colombiano com Juan Valdez. Juan Valdez é um produtor de café, tem legitimidade para falar de café. Então, legitimidade, inovação, a mulher e a união. E parabéns por essas angulações todas que você percorreu, Marcos, do teatro, da jornada do herói, do cinema, ou seja, é um mundo aí voltado a cada segmento, está certo, tem que ter o seu propósito. Portanto, eu acho que o Marcos deixa aqui para a gente, Letícia e Christian, um bom tema para a gente dar sequência, enquanto eu creio que o Marcos você tem que se liberar. Eu tenho. Ele tem que se liberar. Deixa só um abraço para a Letícia. E eu quero agradecer muito. Obrigado, Marcos Amazonas. Tchau. Obrigado, Tejão, meu amigo. Um abração. Obrigado. Tchau. Sucesso, meu amigo. Obrigado. Muito bem. Marcos. A bola direto aqui para vocês. E como ele mencionou, inclusive, uma linha aqui de e-books, etc., uma linha também educacional, começo contigo, Letícia. A tua opinião, a tua visão sobre o que o Marcos Amazonas nos mostrou aqui. Depois ouvimos o Christian também. Por favor, Letícia. Tejão, é um grande prazer ter o Marcos aqui conosco. É pena que ele teve que sair correndo aí. Eu já conversei com ele bastante sobre esse projeto. E além da inteligência e experiência profissional que ele tem em cada um desses aspectos. Eu acho que a escolha do Marcos para tocar esse projeto ali pela BAG foi uma escolha muito feliz e acertada. Ele já trabalhou com dramaturgia, ele trabalhou com novela, ele trabalhou no jornalismo, então ele traz uma gama de experiências aí que vai ser muito importante para os produtores. E na área educacional, na área da Agropídia, dos videolivros, a De Olho também está desenvolvendo junto à BAG, junto com ele. E nós temos aqui também teatros e muitas coisas que convergem, e é sempre para o mesmo setor. E então eu fico muito feliz de vê-lo, saber que esse projeto foi apresentado aí no Congresso, e esperamos seguir aqui com muitas ideias. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns, Tejão, por você trazê-lo. Essa união de Marcos com Tejão, aí não tem para o agro mais, Tejão, aí resolveu o problema da comunicação. Então, parabéns. Eu trabalho junto com essa iniciativa, tem uma sinergia gigantesca e total, né? Sim, tem uma sinergia total, porque é a comunicação com criança, mas ele também traz a comunicação para pequenos produtores, para médios, né? Todo o papel que a BAG tem em relação ao agro. Mas, assim, extremamente interessante. Eu acho que das 20 propostas, estou até com elas na minha frente, a gente tem sinergia aqui em 7, então, que a De Olho tem feito. E a BAG é uma grande apoiadora nossa, então fico muito feliz que ele tenha apresentado isso aí num congresso dessa importância, porque isso traz mais patrocinadores, mais empresas se importando com essa comunicação, tanto na educação, quanto para pequenos, médios, grandes produtores, e a nossa imagem lá fora, né, como você bem trouxe aí com ele. Então, parabéns a vocês dois. E agora, Christian Lobauer, você com a tua experiência de multinacionais, a tua experiência geopolítica, a tua observação e visão sobre isso que o Marcos Amazonas acabou de nos falar aqui. Por favor, Christian. 4 pontos que o Amazonas apresentou é a união, né? Que é uns quesitos fundamentais para realizar esse plano. E acho que é um pouco o que a Letícia estava falando e o que dá para eu acrescentar aqui. Tudo o que ele falou, em boa parte, o De Olho no Material Escolar já está fazendo. Eu acho que um dos pontos fundamentais da comunicação do agro ter sucesso é justamente atingir as novas gerações, não só com material, mas com todo tipo de comunicação. Acho que as gerações acima de 45 sabem o que nós estamos falando. E a que está agora na adolescência é a nossa oportunidade de reverter o jogo, porque o miolo ficou meio que contaminado por um processo aí longo de mal-entendidos, né? E esse processo acaba com a união. Então, o que o Amazonas está sugerindo, eu acho que tem total alinhamento com o que o De Olho pensa, com o que muita gente de várias entidades, sobre algumas das quais eu conheço, também pensa. Então, acho que está no caminho certo. Espero que tenha aí o
O próximo passo é sempre o mais difícil, que é o funding, né? Mas vamos ver como é que a coisa encaminha. Parabéns aí à iniciativa. Legal, muito bem. Bom, pessoal, estamos aqui no Congresso Brasileiro do Agronegócio. Um dos temas, o tema central foi biocompetitividade, que é o desenvolvimento de todo esse raciocínio da bioagricultura, dos insumos, da biogenética, o caminho da palavra bio. Eu queria voltar para você, Cristian, pela sua experiência, lidando com toda essa indústria, esse setor, que você fizesse um comentário para os nossos telespectadores, internautas, sobre esse mundo bio. É o que vai tomar conta, ou seja, vai ser a biosolução, é o que vai tomar conta de todo esse campo aqui dos insumos. Como é que você vê esse desenvolvimento e a competitividade brasileira dentro disso? Cristian, por favor. Legal, Tejon. Não, eu acho assim, ó, o termo que tem sido utilizado e virou tema do Congresso, na verdade, ele já ele faz parte de um processo de utilização de tudo aquilo que está relacionado à vida e à natureza na produção de alimentos, de energia, de fibras, há muito tempo no Brasil. É como se a gente estivesse já fazendo alguma coisa há muito tempo e agora a gente tivesse dado um nome certo, né? Uma terminologia para um processo que vem há muito tempo. O etanol, você conhece bem, começou lá em 1979, né? Alguns processos de insumos biológicos começaram há 20, 30 anos atrás. Mas agora a gente coloca tudo num pacote só e estabelece como uma espécie de conceito, um novo conceito. E por que o Brasil se destaca? Pelas qualidades que são um presente divino, né? Pela luz, pelo sol, pela água e pela diversidade biológica que o país já tem, mas também pelo conhecimento dos brasileiros e a capacidade que tiveram em criar e utilizar esses presentes divinos em transformar em riqueza, em alimento e energia. Tudo bio. Então, nós estamos falando do quê? De bioenergia, estamos falando de biodefensivo, de biofertilizante, de biocombustível, de bio, né? Todo o universo bio de vida, né? Que está em torno do que a gente gosta de fazer e de trabalhar, que é a produção de alimentos e de energia. Eu acho que é um privilégio para o país, acho que deve ter se falado sobre isso aí. Infelizmente, depois de 20 anos eu não tive aí para ouvir, mas eu estou imaginando algumas coisas que foram ditas aí pelos amigos que estão presentes, e eu acho que é um asset que o Brasil tem, e não é para cantar vantagem, não. É resultado de trabalho de mais de 50 anos. Algumas coisas mais recentes. Para dar um exemplo, os biodefensivos, que é uma área de insumos com que eu conheci muito bem nos últimos anos, é muito mais recente. Quer dizer, você utilizar micro-organismos para atacar micro-organismos e substituir pelos sintéticos químicos é uma ciência muito brasileira. Por quê? E por que ela tem que ser desenvolvida aqui? Porque a biodiversidade microbiológica aqui é muito maior. E a necessidade de utilização de produtos biológicos aqui também é muito maior. Então, assim, é um mercado bom para se pesquisar, é um mercado bom para se utilizar o produto e, quiçá, se transformar em mais produtos de exportação, conhecimento e insumos de exportação com tecnologia. Pois é, Cristian, o universo vem por aí. Eu quero aproveitar e emendar o tema biocompetitividade, bioeducação. Letícia, esse tema dentro do teu trabalho, de olho no material escolar, dentro desse trabalho todo da educação comunicadora, isso está previsto, isso vai ser trabalhado? É uma linha efetiva aí de educação que você está também promovendo no teu esforço aí da boa educação nas escolas? Como é a tua visão sobre isso, Letícia? Eu tenho uma visão, Tejon, um pouco preocupada em relação a isso, porque nós temos um material tão antigo que nem os químicos que a gente já não usa, por exemplo, há 50 anos, eles estão mencionados ali.
quanto mais a novas tecnologias. Então, sim, a gente tem trabalhado através de palestras, a gente vai fazer uma grande formação agora para a Secretaria Estadual de São Paulo em relação ao agronegócio, com diversos temas, temos levados para editoras, para trazer isso tudo de novo, né? Tanta coisa evoluiu nesses últimos 50, 100 anos, e no material está muito lá atrás. E a segunda preocupação que eu tenho é como a educação, a base dela está muito fragilizada. A gente conversou alguns dias atrás sobre o carinho no desenvolvimento do professor, o olhar para o docente diferente, para esse aluno, os índices educacionais tão ruins que tem criança que não está conseguindo nem ler. Então, eu vejo assim, um setor pujante que tem trazido tantas novidades que brilham o olho. Imagina as crianças trabalhando com isso, né? Pensando que na hora de aprender ciências, desenvolvimento das plantas, dos insetos, dos vírus, das bactérias, etc., ela entender que tudo isso faz parte da evolução humana e fez o setor chegar onde chegou. Então, com certeza, isso são temas trabalhados dentro das editoras, com professores, em escolas, toda vez que a gente tem essa oportunidade, e a gente está trazendo isso também para os materiais, para que as crianças queiram estudar isso assim e brilhem os olhos, porque realmente o Brasil tem um grande diferencial. E falo mais, Tejão, o mundo precisa conhecer melhor isso. Né? Eu estava agora na Inglaterra no mês passado, e eu comecei a explicar para algumas pessoas, porque lá a maioria é carro elétrico, e eu explicando todos os benefícios do etanol, como é que ele funcionava, sobre a cana-de-açúcar, e eles falam, mas por que a gente não tem isso no mundo inteiro? Mas por que o etanol não está aqui? Então, várias dúvidas surgem e muitos desconhecem que a gente abastece o carro aqui com etanol, e é desde 1970, igual o Christian trouxe, né? Então, nessa comunicação aí, era bom a gente levar também para fora, para exportar essas tecnologias que a gente tem desenvolvido internamente. Muito bem, Letícia. Excelente essa missão. Vamos passar para um tema agora da geopolítica que foi abordado aqui no Congresso Brasileiro do Agronegócio, onde apresentações interessantes ocorreram aqui pelo Christian e Letícia. E uma delas falou, olha, existem brechas, existem oportunidades nesse diálogo internacional. E uma colocação foi porque setores da iniciativa privada dos países, Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, etc., a iniciativa está vendo que é necessário tomar juízo, porque tem muita lei, política pública, muita coisa que está desagradando o setor privado desses países também. Então, eu queria passar a bola aqui para o Christian, que conhece muito bem o tema, e dizer, será então que isso aqui, dentro da visão de junções brasileiras ao lado das iniciativas do empresariado privado internacional, temos aí um campo de trabalho talvez mais eficaz do que exclusivamente dentro dos debates no campo do setor público, ou dá para unir as duas coisas? Qual é a visão que você traz, Christian, desse campo aqui da geopolítica e de um brasileiro do desenvolvimento? Por favor. Muito interessante isso aí que você está falando, Tejon. Eu não sabia que isso tinha sido levado a tal ponto aí no Congresso. Inclusive, imagino que tenha sido o Roberto Azevedo que tenha talvez tratado desse tema nos debates aí. Mas, olha, eu tenho convicção que esse é um caminho melhor. A gente que está ficando velho aqui já acompanhou as negociações desde lá do início desse século, né, da ALCA, da União Europeia, Mercosul, do OMC, junto com muitos amigos aí, nossos amigos Marcos Ianchi, o próprio Roberto Azevedo, o André Pessoa e tal. A gente que acompanhou as negociações todas para abrir mercados, acessar mercados agrícolas e vice-versa, por várias razões aqui que não cabem na nossa conversa, não deu tão certo. O que nós estamos notando agora é que várias medidas adicionais de proteção de mercado, mais na Europa, mas também em outros mercados, estão gerando insatisfação nos setores privados daqueles países, que é o que você acabou de levantar, né? Está aí essas demonstrações da comunidade agrícola toda europeia nos últimos meses, que a gente assistiu durante esse ano, que não tem os mesmos interesses do que nós, mas uma boa parte passou a ser de interesse comum, porque as medidas, muitas delas que estão sendo tomadas, que afetam
a produtividade e a eficiência do agricultor europeu, americano, canadense, pelas estruturas públicas, gerou um enough, né? Chega, tá, vocês já foram longe demais. Eu estou aqui tratando de, além de questões sanitárias, estou tratando aqui de questões ambientais, trabalhistas, a questão de emissão de gás de efeito estufa, todas essas adicionalidades que vão acrescentando problema para o setor privado de lá. Então, para os nossos interesses, eu acho que esse é o caminho, sim. Modestamente, eu tive uma experiência com o frango brasileiro, isso há quase 15 anos atrás, e sabe com quem a gente falava nos Estados Unidos? Coisa que não aconteceu até hoje, hein? A gente falava com a Associação Americana de Produtores de Frango, porque a gente vislumbrava, e ainda vislumbra, interesses comuns para exportar um país para o outro. Você imagina, os dois maiores produtores, entre os três maiores, porque a China está entre os três maiores produtores, e os dois maiores exportadores, Brasil e Estados Unidos, não trocam mercadorias de proteína animal de aves. Né? E tem oportunidade aí. Como é que você lida com essa questão? Pelo governo? Não vai dar pelo governo. É as duas entidades representativas da proteína animal que deveriam fazer, e já vem tentando fazer um bom tempo. Só para dar um exemplo. Isso se aplica a essa relação com os europeus também. Essas entidades agrícolas europeias que estão ficando insatisfeitas com esse exagero passam a ser nossas aliadas. Então tem agenda comum aí interessante para a gente explorar junto. Interessante. Quando eu estava no Salão da Agricultura do país este ano, eu vi a insatisfação. Inclusive agricultores bravos com agricultores ali de países vizinhos. Não era só com... Não tinha nada a ver com o Brasil, não. O agricultor bravo com o agricultor da Espanha, bravo com o da Holanda, bravo com o da Ucrânia. Então, essa coisa é muito interessante, essa observação que eu ouvi aqui, que você está complementando, de uma visão onde a iniciativa privada podia tomar aí ações de supply chain, né, de relações mais contratuais, modernas e avançadas, longe dessas disputas ideológicas eleitorais. Letícia, tua visão a respeito, eu acho que você tem coisas para comentar também nesse campo aí geopolítico, Letícia, por favor. João, é impressionante como as coisas no campo privado elas funcionam numa velocidade muito maior, né? Então, que bom ouvir que isso está em debate, que a gente pode conversar entre os setores aqui, dos países mesmos que importam produtos brasileiros, nesse sentido. Mas eu fiquei, Tejão, incumbida na semana passada, né? O Marcelo terminou o programa me perguntando, por conta do curso de política inglesa que eu estava fazendo agora esse último mês, ele me perguntou, Letícia, por que o país mudou drasticamente os seus votos do Partido Conservador para o Partido Trabalhista, na última eleição agora do primeiro-ministro, e quais foram as justificativas, porque ele falou como que o ex-primeiro-ministro era um grande empresário, né? Como que ele tocava tanto o setor privado, como que ele não conseguiu transpor isso para o setor público. E eu fiquei de trazer essa resposta, né? Quais foram os principais pontos de atenção do último ministro. E a justificativa para essas mudanças foi a inabilidade dele resolver os problemas socioeconômicos para o crescimento do país. Então, depois da crise do Covid, não entrou mais no prumo, a crise energética também não foi resolvida, um custo de vida muito alto. Esse último fator, custo de vida, é um dos principais fatores na hora que você traz as pesquisas do eleitorado, qual é o tema de maior importância é o custo de vida que eles estão tendo lá, isso não conseguiu abaixar, então é um índice bem monitorado por eles, e é um fator de decisão nas eleições, e a inflação em particular. Então, fora isso também, houve uma vontade de mudança pelo eleitorado, era um partido conservador, estava há 14 anos no poder e teve uma instabilidade também nas últimas lideranças, né? A gente teve 3 primeiros ministros em um curto espaço de tempo, nesses últimos anos, de 2019 para cá, e o primeiro foi em 2019 o Boris, né, com seus inúmeros escândalos pessoais. Isso também é sentido bastante por parte do eleitor. A Liz Truss, que ficou 49 dias somente no cargo, e depois o Sunak, que veio
para cumprir esse plano de governo. Então, era realmente um ministro excepcionalmente rico, mas ele não estava conectado, acho que como bem o Marcelo falou, conectado com o eleitorado. Ele tinha sido ministro das Finanças, chanceler, e ele acreditou que seria o mesmo tipo de trabalho, então ele era reativo, sempre muito ocupado, não cumpria as agendas da maneira como deveria cumprir, igual na comemoração do dia D, ele não estava presente na foto com os maiores presidentes do mundo, então mostrou uma certa ingenuidade política e, ao mesmo tempo, as 5 metas que ele tinha em 2023, para corte de gastos, ele conseguiu atingir só uma. Então, o país ele mudou drasticamente para o Partido Trabalhista, e é esse o cenário. Mas, nesse contexto todo geopolítico, Tejon, aproveitar que o Christian está aqui, né? Ele tem um curso maravilhoso hoje em dia que fala da história das relações internacionais desde 1815 até os dias atuais, né, conhecendo o passado para entender o presente e o futuro. E eu queria que ele comentasse um pouquinho para a gente o que ele tem visto nesse cenário mundial. A gente está aí com o Irã falando que vai ter uma retaliação em relação aos 2 assassinatos que tivemos na semana passada, do Hezbollah e do Hamas, a Israel. Ao mesmo tempo, Trump e Kamala, como é que os Estados Unidos vai reagir em relação a isso? Tem a própria eleição na Venezuela. Hoje mesmo saiu uma importante carta pedindo, com assinatura de diversos países, né, não reconhecendo a eleição da Venezuela como ela está, né, reconhecendo ela como ilegítima. Então, temos muita coisa acontecendo aí. Queria que o Christian complementasse um pouquinho esse cenário e o que impacta o agro, porque, no caso, por exemplo, do Oriente Médio, a gente tem grandes jazidas de petróleo, os derivados de petróleo, como os pesticidas, que também entra aqui, além das relações comerciais, exportação de carne e outros derivados também dos produtos do agro. Então, Christian, se você puder dar um panorama para a gente. Vamos lá, Christian. Então, Letícia, obrigado aí pela publicidade aí do curso. Ele está disponível numa plataforma aí que é o Hotmart. Mas, na verdade, eu acho que a pergunta para o nosso grupo aqui, que é sempre voltado à questão da produção de alimentos, de energia, né, o nosso agronegócio, como é que eu vou empacotar assim, essa pergunta que tem todas essas facetas que você levantou? Eu acho que, no geral, é assim, para o Brasil, começar pensando da nossa perspectiva, para o Brasil, são muitas oportunidades acumuladas, né? Você acabou de descrever a questão britânica aí, mas a questão europeia toda está num processo de transformação enorme. Mas, no geral, da perspectiva de um país com nossas características, são muitas oportunidades. Para ficar na questão da energia e dos alimentos, o país tem energia limpa, está produzindo, apesar de todas as condições adversas aí que a gente tem de competitividade, está produzindo, está exportando, está batendo recordes, e o mundo está chamando o Brasil. Você vê, o problema que o Tejon levantou agora da Ucrânia, os ucranianos com os europeus, agricultores ucranianos com europeus, na verdade a Ucrânia não é da União Europeia, mas está recebendo benefícios, os grãos, por exemplo, ucranianos estão recebendo benefício no mercado europeu em função da guerra. Os europeus estão, aspas, ajudando a comprar o produto que o ucraniano consegue produzir. Só que, em função do conflito, o Brasil está bombando na produção de milho e aumentando ainda mais a produção de milho. A Ucrânia era o 4º maior produtor de milho do mundo, não é mais. Esse gap foi ocupado pelo Brasil. Então, para dar um exemplo de como as coisas lá fora vão bagunçando, e a gente pode, porque é um país que está distante desses conflitos, porque tem uma capacidade de produzir energia e alimento barato, disponível, se a gente soubesse, tivesse mais atento a essas oportunidades, eu acho que, infelizmente, a gente tem um problema político interno grande para resolver, essa percepção que nós 3 temos aqui, que a audiência do programa tem, que o pessoal que foi na BAG hoje tem, eu acho que o governo não tem tanto. A gente deveria ter um governo que tivesse um pouco mais dessa percepção. Nós ainda temos um problema de MST, temos um problema de conflito de discurso de ministro da Agricultura no Brasil, e a gente tinha que estar pensando exatamente nisso. Tudo isso que está acontecendo no Oriente Médio, um problemaço. Irã, agora o Irã fazendo mais algumas ameaças, porque, lógico,
acabaram de assassinar 2 lideranças do Hamas lá, o Irã tem que falar que vai fazer. Não vai ter um conflito de grande proporção, mas é uma tensão permanente. Qual é a nossa relação com a região toda? A gente é grande fornecedor de alimento. Então, assim, eles não deixaram de comprar. Aliás, o Irã, para você ter uma ideia, já foi comprador direto. Agora a gente não consegue vender diretamente, mas quem conhece o mercado mundial de proteína animal sabe que o Irã é comprador indireto dos nossos produtos. Os nossos produtos vão para os Emirados Árabes e passam por Bandar Abbas ali. Então, assim, o mercado não caiu. O Iraque continua sendo, depois de guerra, de paz, continua sendo o Kuwait, depois de guerra, de paz, continua sendo a Arábia Saudita, maior consumidora, junto com o Japão, do frango brasileiro. Já tem fábrica nossa lá. Iêmen, em guerra, compra proteína animal. Israel também compra. Então, assim, é um mundo de oportunidades. Ninguém tem nada contra o país, né? A gente devia saber aproveitar isso de alguma maneira. Na política externa, nos posicionamentos do país, a gente não tem sabido aproveitar. A gente tem feito confusão. Quando eu digo a gente, é o posicionamento oficial do país, né? A gente está fazendo confusão. Não precisava. Era desnecessário, mas é o que a gente tem. Ainda assim, eu vejo com oportunidade. A gente tem que saber aproveitar. Você citou Estados Unidos, por exemplo, eleições nos Estados Unidos. Para a relação do agro, é independente. A gente tem uma relação ainda aquém do que a gente poderia ter com os Estados Unidos. O mercado americano ainda é uma imensidão para a gente ocupar, muito além do suco de laranja, que paga ainda $400 a tonelada para colocar lá. Tem fábrica brasileira lá, produção de 40% do suco americano brasileira lá. Então, assim, tem muita coisa brasileira, mas a gente não está fazendo. O Tejon falou, o setor privado que tinha que fazer tal, eu também acho, o setor privado, sem esperar o governo. Não vai fazer, não é nem questão de política partidária aqui. O governo, é o que você falou, é muito mais lento, ele é muito mais. É outro planeta. E o setor privado pode fazer, tem a oportunidade de fazer, independente da instabilidade geral. Venezuela, idem. Venezuela nós já vendemos muito para eles. O mercado era nosso. Agora está tão arrasado o país que a renda caiu e caiu também o comércio. Mas o que a gente deveria fazer era promover a mudança rápida do regime para voltar ao que já foi. No início desse século, a gente exportava muita comida para lá. Entende? Agora caiu. Por quê? Porque o regime é ruim. Então, são alguns comentários aleatórios aí que eu estou jogando na nossa mesa. Obrigado, Cristian. Em função do nosso tempo, eu queria aproveitar que nós estamos tendo em São Paulo 2 mega outros eventos. O CIAVES, que é o Salão Internacional da Proteína Animal, e da Andave, que é o salão, na verdade, o Congresso Nacional da Distribuição de Insumos Veterinários e Agrícolas. Cristian, você estará no evento CIAVES amanhã, pelo que eu entendi, e Letícia estará no evento Andave. Portanto, vamos ouvir aqui. Vamos começar com a Letícia. Letícia, o evento Andave, você está lá. Qual é a sua informação e perspectiva a respeito dele? Então, já é o terceiro ano que a gente participa da Andave, é um evento realmente maravilhoso, um público muito, muito grande, muito seleto, de todos os distribuidores, grandes empresas, fundos, e a pulverização da Andave é uma coisa que encanta, né, no Brasil inteiro, e sempre trazendo grandes debates. Então, começa amanhã o evento da Andave, vai até dia 8, eu vou estar lá no dia 7, fazendo uma palestra sobre educação. Eles trouxeram esse painel como um dos pilares também, já é o terceiro ano que a gente traz esse painel sobre educação, com discussões diversas. O ano passado até o Marcos Amazonas estava com a gente nessa discussão. Esse ano eu vou fazer com a Mônica Bergamaschi, temos ali uma homenagem para a Mônica por ter um trabalho tão maravilhoso que é o agronegócio na escola, que foi a grande inspiração para o Vivenciando a Prática da De Olho. E eles trazem isso direto para professores, que é um tema que você também gosta muito, acredita, e ela está fazendo isso há muitos anos, 25 anos, eu acho que tem o programa Agronegócio na Escola. Então, a gente vai contar um pouquinho desses passos, Tejon, e eu vou trazer algumas novidades, porque o Plano Nacional de Educação foi entregue agora em julho, e a De Olho, a nossa equipe técnica toda,
fez uma grande análise nesse plano, e vai ser votar, a prorrogação da votação foi para dezembro, a gente vai ter 6 meses aí para trabalhar. É um plano que ele traz os temas principais, diferente do que a gente estava vendo em fevereiro, mas falta governança, falta medidas, falta metas mais claras. A gente não pode trazer um plano, né, uma lei genérica, porque senão vai acontecer da mesma maneira que aconteceu no último plano, que quase nada foi cumprido. A gente tem que, a sociedade, inclusive, cobrar, a parte privada também, cobrar, monitorar esses índices educacionais para que a gente saia do patamar que a gente está. Na Andave, eu vou trazer isso com bastante detalhe. Nós vamos lançar lá também o nosso próximo vídeo institucional, que ficou, assim, muito bonito, tem participação de grandes pessoas, grandes apoiadores nossos aqui, contando um pouquinho dessa história, e vou te confessar que me faz chorar esse vídeo toda vez que eu assisto, porque tem hora que eu nem acredito que a gente conseguiu construir em 3 anos tudo isso. Então, todos convidados aqui para dia 7, no Andave, é o painel antes do almoço, e vai ser um prazer encontrá-los lá. E a rede de distribuição muito importante em toda a capilaridade desse trabalho que você tão bem desenvolve, né? Uma missão, os vendedores de insumos também precisam vender a cultura, vender a educação junto. Então tem uma complementaridade total entre o teu trabalho e o pessoal da Andave. E, Christian, SIAV, Salão Internacional da Proteína Animal, desafios, oportunidades, né? Somos o maior do mundo. Como é que você vê, como é que vai ser tua presença lá no Anhembi amanhã? Eu vou numa mesa de sustentabilidade depois de amanhã, mas começa amanhã, né? Mas eu vou estar na mesa depois de amanhã. Mas eu vou estar a serviço do De Olho no Material Escolar, onde eu sou vice-presidente e recebo aqui as instruções da minha presidente aqui com a gente, a Letícia. Eu vou apresentar de forma menos competente do que a Letícia o trabalho do De Olho na mesa de sustentabilidade para a comunidade toda da proteína animal ali, meus ex-amigos de trabalho, onde eu conheço muita gente, eu vou justamente promover o De Olho no Material Escolar para aquele pessoal que ainda não conhece tanto quanto o pessoal da ANDA. Até onde eu entendo, o pessoal da ANDA está mais na frente do que proteína animal, em alguns casos, pelo menos no frango, com certeza. E eu vou lá apresentar o De Olho, vou falar um pouco do estudo que foi feito lá atrás, do material escolar, e daí, no final, ainda vou introduzir essa amplitude de trabalho no Plano Nacional de Educação e convocar todos os presentes ali, que tem muito potencial para associado ali, para entrar com a gente nesse mesmo perfil que o Amazonas acabou de dizer aí. Vamos juntar, vamos para usar um trocadilho apropriado, vamos ciscar para dentro, né? Vamos trazer todo mundo para o mesmo time. Então, o pessoal da proteína vou lá diplomaticamente tentar trazer mais gente para a associação. Esse vai ser o objetivo e, lógico, divulgar a necessidade de se falar o que é certo e o que é justo e o que é belo do agronegócio e na educação brasileira. O certificado de participação. Muito bem, muito bem. Estamos numa sucessão aqui de eventos interessantes. Semana passada, Rio Mais Agro, Rio de Janeiro, a semana inteira. Nesta semana, aqui no Congresso Brasileiro do Agronegócio e Trabalho, caminhando aqui para o encerramento, daqui a pouco o pessoal vai invadir a nossa sala aqui. CIAVES, o Salão da Proteína Animal, que agora abraça toda a proteína animal, né? Não apenas como lá no passado, era mais aves e suínos. Letícia, aqui na Andave, que é a Associação Nacional, como cresceu essa entidade. Eu estava até brincando que muitos anos atrás, quando eu comecei a minha vida dentro do setor, faz tempo, né? 1976 era o ano da Olimpíada de Montreal, no Canadá. E o primeiro contato que eu tive com alguém do agro foi com o doutor José Maria Jorge Sebastião, que foi um agrônomo espetacular, infelizmente em memória já falecido. Ele foi presidente do IBC, Instituto Brasileiro do Café. Naquela altura ele era diretor de marketing da Jaco, onde eu começava meu trabalho. E ele me falou assim: você sabe que a agricultura tem tudo a ver com Olimpíada?
Não, ele falou sim, porque a agricultura exige superação de métricas, superar metas, exige evolução a cada competição. O produtor rural é um verdadeiro atleta olímpico, porque ele tem que se superar a cada instante. Então ele falou assim, então meu jovem urbano de São Paulo, ponha na sua cabeça que a agricultura chama-se Olimpíada, é uma atividade de superação constante e com um espírito olímpico. Mas ele me observou assim, só que os atletas que estão indo lá para Montreal, que era lá aquele ano, eles estão indo para campos olímpicos extraordinariamente bem preparados, bem organizados. E os nossos produtores têm que jogar no terrão, têm que jogar em campo de várzea, e alguns poucos só conseguem jogar em campos realmente olímpicos. Portanto, o produtor rural, ele é um atleta olímpico e tem que jogar em qualquer campo, não é só naqueles campos extremamente bem preparados. Então, estamos vivendo uma verdadeira agroolimpíada, semana passada no Rio, esta semana com 3 eventos espetaculares aqui na cidade de São Paulo. E, de fato, eu diria, a atividade do agronegócio é extremamente exigente, como é a atividade olímpica. E até para dar aqui um flash do nosso nadador, cujo apelido dele é Cachorrão, 400 metros, ele perdeu o pódio, Christian, Letícia, espectadores, ele perdeu o pódio por 1/4 de segundo. 1/4 de segundo, e aí nós estamos no 1/4 de século. Imagine o próximo 1/4 de século, a mudança, a velocidade, como nós teremos que ser extremamente olímpicos para atuar nessa verdadeira agroolimpíada. Então eu queria que o Christian desse a sua última mensagem aqui para os nossos internautas e telespectadores. Por favor, Christian. Não, eu achei muito interessante essa conexão que você fez, Tejon. Eu sou fissurado em Olimpíada, né? Em 76, o Brasil ganhou 2 medalhas de bronze. O João do pulo e o iatismo. 2 iatistas daqueles raros que tinha no Brasil, agora tem muitos. Se você fizer uma comparação mais ou menos como você fez, hoje de manhã, ou hoje, durante o dia de hoje, a Rebeca ganhou uma medalha de ouro maravilhosa, além de todas que ela já ganhou. Então, se você fizer uma comparação com o agro, olha o que nós éramos, olha o que nós somos, né? Ainda tem muito para melhorar? Tem. Acho que o agro é até um pouco maior do que ele era 50 anos atrás, do que os nossos prodígios olímpicos, mas nós temos alguns prodígios olímpicos que a gente não tinha em 76, nem sonhava em ter. Agora a gente tem. Então, vamos usar esse mesmo comparação e acreditar que daqui 10, 20 a gente vai estar ainda mais avançado, tanto nas Olimpíadas quanto na agricultura e na criação de riqueza. Muito obrigado, Christian Lobauer, admirado amigo, especialista, consultor aqui conosco. Te agradeço muito o teu tempo. Letícia, tua mensagem final, por favor. Queria agradecer aqui a presença do Christian, conosco aqui, trazendo um pouquinho desse panorama geopolítico. Tejon, que alegria, eu vi o evento do Rio lá, quantas novidades, quantas coisas grandiosas, né, também foram colocadas lá, a visão internacional também no nosso país. Eu sei que você ajudou a trazer aí, criar os heróis brasileiros. Então, parabéns ali pela execução, de muita visibilidade e de um trabalho muito bem feito. E você falando sobre Olimpíadas, realmente, eu também sou fascinada em Olimpíadas, até porque o esporte, ele traz uma série de oportunidades, e quando a gente ouve as histórias, eu quase choro em todos que ganham as medalhas ali, porque são histórias de superação, de resiliência, de tempo de bunda na cadeira, né? Tipo, estudando, ali no caso, treinando, né? E a gente tem visto isso de certa forma um pouco raro. Então a gente tem que valorizar muito essas pessoas que conseguem atingir, aplaudi-las, porque a gente sabe a força que teve. E uma provocação, já que a gente começou nosso assunto falando de comunicação no agro, é a gente utilizar as próximas Olimpíadas como uma grande propagadora, né, de todos os nossos, fazer a nossa publicidade do próprio agronegócio nessas Olimpíadas, porque tem um espaço imenso, está ligado à saúde,
está ligado a essa mensagem de resiliência, essa mensagem de, independente dos intempéries que tenha, né, um atleta também tem muitos, cavalo pode machucar, não pode pular, né, tem, além da diversidade ali, da competição com o outro, tem a competição consigo mesmo. O agro passa por isso todos os dias, tem o clima, tem todas as coisas que a gente não controla. Então, eu acredito que a gente deveria fazer uma boa publicidade nas próximas Olimpíadas. Fica um desafio para você aí, Tejão, levar o agro brasileiro para o mundo. Um grande abraço a todos os telespectadores e uma ótima semana. Letícia, quanto à evolução, e Cristian, você está certo, em 1976 para 2024, você fez uma bela analogia das medalhas, né? E eu estava vendo uma entrevista da Simone Biles, que é aquela ginasta americana maravilhosa, né? Ela falou, eu não quero mais competir com a Rebeca. Ela é boa demais, eu fico estressada, eu não quero mais entrar em competição com a Rebeca. Ou seja, como este mundo vai nos exigindo performance, competência, e é um time, não é? Ninguém ganha a Olimpíada sozinho, assim como ninguém ganha essa agro-olimpíada nossa sozinho. É um sistema. E nesse sistema, queria finalizar trazendo de novo aqui o trabalho do Marcos Amazonas, feito para a BAG, sobre estratégias de comunicação, onde ele enfatizou como último dos 4 fatores o fator da união. Ele começa com o aspecto da legitimidade. Você tem que ter numa comunicação gente que tem autoridade, reputação, credibilidade para falar, o que é muito, muito importante. Ele fala da inovação, que tem a ver com esse mundo olímpico de desafios científicos e tecnológicos, e fala sobre o aspecto fundamental da união e da mulher. A mulher, de fato, nos estudos que realizamos, ela carrega com ela uma credibilidade muito grande para falar desse mundo do alimento, da energia, do meio ambiente, e como o professor Ray Goldberg, lá de Harvard, define o novo agronegócio como sendo um health system, um sistema da saúde. Portanto, a mulher, sim, uma porta-voz, uma voz espetacular para o mundo, que, aliás, é o tema do nosso 9º Congresso Nacional das Mulheres do Agro, Mulher Agro Brasileira, Voz para o Mundo. E união. E sobre a união, eu não tenho dúvida alguma de que nós temos que lutar fortemente contra polarizações, divisões, desuniões, uns contra os outros, porque isso tira o foco daquilo que a gente tem que fazer, reunir, e precisamos muito de um planejamento estratégico integrado de toda a cadeia do agronegócio, do A do abacate ao Z do zebu, e é isso que vai fazer com que o nosso PIB, Cristian, Letícia, internautas, possa dar um salto dos atuais 2 trilhões e 200 bilhões de dólares para uns 4 trilhões, dobrar de tamanho, porque é isso que o Brasil precisa, e ao fazer isso, é assim que nós vamos, de fato, entregar dignidade de vida ao povo brasileiro e também segurança estratégica para o mundo inteiro. Portanto, que este congresso aqui da BAG finalize bem, já está nos seus últimos minutos ali dentro da plateia, e eu queria agradecer mais uma vez a você, Cristian, você, Letícia, belo trabalho que vocês ambos representam, nossos amigos de Notícias Agrícolas. Roberto Rodrigues está aí tomado dentro do rol hoje do Congresso, o amigo Antônio da Luz também, gaúcho lá com os dramas, ele está em... Aliás, eu conversei hoje também aqui com o governador Eduardo Leite, que estava reclamando e pedindo mais ações efetivas do governo federal, o Eduardo Leite conversando conosco aqui, bem no painel de abertura. Então, gente, grande abraço, até a próxima e viva esse nosso Brasilzão agro-olímpico. Abraços.